Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Pensamento Cristão Oficial. Vamos prosseguir com nossas reflexões bíblicas e, para quem não me conhece, eu sou Bruno, sou estudioso da Bíblia. Hoje nós vamos ver mais um trecho do livro do Eclesiástico. Nós já fizemos um vídeo sobre esse livro da Bíblia. É um livro muito extenso, foi escrito por um sábio chamado Ben-Sira. E esse livro só aparece nas Bíblias católicas, né? Nas Bíblias dos ortodoxos também, né? Não aparece nas Bíblias dos evangélicos, mas é um livro muito rico para qualquer cristão, né? Ele foi extraído da Bíblia grega, né? Como as Bíblias dos evangélicos seguem somente a Bíblia hebraica, né? Não aparece nas Bíblias dos evangélicos, mas é um livro muito rico, né? Como eu já falei, né? Vamos então ler esse trecho. Esse trecho fala de um tema que é muito caro a todos os livros sapiensais, né? Aparece muito em Salmos, Provérbios, aparece na Sabedoria de Salomão, aparece no Eclesiástico, aparece muito no Antigo Testamento. É o tema da dicotomia entre o ímpio e o justo, quer dizer, entre o injusto e o justo, né? Às vezes a linguagem parece um pouco diferente, a dicotomia entre o sensato e o insensato, né? Entre o justo e o insensato, entre o sensato e o zombador, mas basicamente se está falando da mesma coisa, é a dicotomia entre o caminho do homem que procura seguir o caminho de Deus, né, que procura seguir a palavra de Deus, e o caminho daquele que se afasta da palavra de Deus, tá? Basicamente é isso que o trecho trata, e como eu falei, é um tema que aparece muito no Antigo Testamento, um tema muito rico. Eu vou ler esse pequeno trecho, está lá no capítulo 21, versículos 16 a 18 do livro do Eclesiástico, e depois vou fazer um comentário. A partir do versículo 16, então. A ciência do sábio espalha-se como a água que transborda, e o seu conselho é como fonte de vida. O coração do insensato é como um vaso rachado, nada retém da sabedoria. Se o homem sensato ouve uma palavra sábia, ele a aprecia e dela se aproveita. O insensato, ouvindo-a, despreza-a e a arremessa para trás de si. É esse o trecho curto aqui que eu quero focalizar, um trecho muito interessante, muito relevante. Ele começa dizendo como é valoroso o conselho de um sábio, né? E como o conselho de um sábio atinge muitas pessoas, né? Como a água que transborda, né? E o seu conselho é como fonte de vida, porque ele aproxima de Deus. Ele só leva o bem para as pessoas, aproxima de Deus, né? E o trecho aí prossegue dizendo que quando o homem sensato se depara com uma palavra sábia, com um conselho sábio, ele a retém, né? E dela se aproveita, ou seja, ele guarda aquilo para o resto da vida, e aquilo ali vai para ele trazer um proveito muito grande. E por outro lado, o insensato, quando se depara com uma palavra sábia, com um conselho sábio, ele não retém nada, simplesmente ele arremessa para trás, despreza aquela palavra, continua no seu caminho. Então são atitudes completamente diferentes, né, diante da sabedoria, né? A sabedoria é algo que nós já vimos, vem de Deus, né? Então o conselho sábio é sempre um conselho que vem de Deus.
O sábio é aquela pessoa que retém um conhecimento que provém de Deus, né? A verdadeira sabedoria provém de Deus. Isso nós já vimos aí em outros vídeos, né? Então vejam, meus amigos, a diferença que haverá, né, no caminhar da existência de cada uma dessas pessoas. Enquanto que um homem sensato, cada vez que ele tiver contato com uma palavra sábia, com um conselho sábio, ele vai reter essa palavra e essa palavra vai lhe trazer proveito. O homem insensato, o gozador, aquele que não está nem aí para Deus, ele simplesmente vai escutar a palavra sábia ou o conselho sábio, vai arremessar para trás, vai seguir. E é claro que ao longo da vida, naturalmente, né, haverá caminhos diferentes, cada um vai seguir um caminho bem diferente do outro. Nós vimos o Salmo 1, tem aí no canal uma playlist com alguns salmos, né, com o texto de alguns salmos. O primeiro vídeo dessa playlist é o Salmo 1, é sobre o Salmo 1. Ele fala dos dois caminhos. É essa temática, é o caminho do ímpio contra o caminho do justo, como essas pessoas seguem caminhos diferentes. E esse trecho aqui do Eclesiástico, ele repisa, né, ele reforça essa questão. É fácil a gente imaginar que aqui se está demonstrando que o sensato e o insensato seguirão caminhos completamente diferentes, enquanto que um, ao longo da vida, vai se aproximando cada vez mais do caminho desejado por Deus, né? Vai se aproximando cada vez mais de Deus e da salvação. O outro, o insensato, vai se afastando cada vez mais de Deus e, consequentemente, se aproximando cada vez mais do demônio, né? Do caminho da perdição e não do caminho da salvação, né? Então, esse tema é muito rico, aparece principalmente no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, né? E aqui, com essa palavra, nós estamos repisando, né? Essa questão, né? É sempre um tema rico para reflexão, né? É sempre um tema para o qual todos nós devemos estar atentos. Será que ao longo da vida nós estamos nos aproximando de Deus? Nós estamos percorrendo aquele caminho que o Senhor Deus Todo-Poderoso deseja que nós venhamos a percorrer? Ou será que nós estamos nos afastando do caminho que o Senhor Deus Todo-Poderoso deseja que nós venhamos a percorrer? Então, essa é uma questão que nós devemos nos fazer diariamente, né? Enquanto houver vida, sempre há a possibilidade de uma mudança de rumo, sempre há a possibilidade de uma mudança de caminho, né? Ainda que nós saibamos que isso eventualmente possa ser algo difícil, mas sempre é possível. Enquanto houver vida, há esperança, né? Por hoje é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, isso nos ajuda. O Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe muito abundantemente. Seguimos juntos, se Deus quiser.